dia, sala. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, tá, de citologia. Eu já conversei com vocês, já falei para vocês com relação à microscopia, né? Falei do microscópio, algumas imagens de microscópio. Agora nós vamos falar das nossas células, tá? Células eucariontes. Então, nós vamos ter células eucariontes e células procariontes. Para resumir, células procariontes são células somente das bactérias, sendo elas uma bactéria patogênica, né, aquela que vai causar doenças, ou uma bactéria do bem, aquela que vai nos proteger. Qualquer uma delas vai ter que tipo de célula? Procarionte. Não existe bactérias com células eucariontes, tá? E quem tem as células eucariontes? Todos os seres vivos, exceto bactérias. Vírus fica fora porque vírus não tem célula, certo? Então vamos lá, eucariontes. Qual é o princípio, né, básico dela, né? A parte básica da célula. Ela possui membrana, citoplasma e núcleo, tá? Então vamos lá por partes. Membrana. A membrana, ela vai fazer uma parte limite entre o meio interno e externo. Um exemplo de célula eucarionte é o ovo de galinha, que eu acho até que eu já falei lá no início do ano, tá? Então vamos imaginar aí um ovo, tá? Quebrei o ovo, coloquei no prato, daí você vê a gema, vê a clara, tá? E a clara, ela tem uma parte que vai dar um limite para ela, né? Ela não vai sair para fora assim do prato, ela tem um limite. Tanto quando você frita esse ovo, a membrana fica toda dourada em volta, tá? Então essa parte dourada é a membrana. A parte branca, que é a clara, é o citoplasma. E a gema do ovo é o núcleo. É lá dentro que está contido os cromossomos. Que dentro dos cromossomos tem o DNA que vai dar origem aí a essa ave, tá? Então é uma célula que você consegue visualizar. Não vai precisar do microscópio para dar uma olhada, certo? Então você consegue visualizar a olho nu. Bom, a célula, a membrana, né, melhor falando, ela tem um compartimento do lado de fora que é chamado de glicocálice. O glicocálice ele vai fazer o reconhecimento daquilo que vai entrar na célula, tá? Por exemplo, a célula está precisando de proteína. O glicocálice vê no seu meio externo a proteína que está entrando no organismo humano, certo? Ou no organismo, tá? Não precisa ser somente humano, dentro do organismo, vê a proteína, opa, a proteína vem para cá, puxa a proteína para a célula, tá? Por outro lado, a célula, dentro assim da sua membrana, ela tem uma parte que é chamada de mosaico, tá? Mosaico fluídico. Na apostila de vocês tem aí o desenho, deixa eu ver aqui, porque vocês sabem que eu desenho muito bem, né? Faculdade de Belas Artes, passou assim longe. Deixa eu ver. Ó, na página 11, tá? Na página 11 de vocês vão ver o mosaico, tá? Essa estrutura mosaico, ela fica aqui, ó, dentro da membrana, microscopicamente falando, tá? Então, esse mosaico, ele é composto por fósforo e lipídios. O que são os lipídios? Gorduras, tá? Por que essa parte de gordura? Ela é importantíssima. Quando o glicocálice vê a proteína e ele quer que a proteína entre na célula, porque ele já detectou que ela está precisando de proteína e essa proteína tem que entrar, essa parte aqui sendo de gordura vai facilitar porque a entrada da proteína é junto com a água. Então a proteína ela vai entrar com a água. Água e gordura não se misturam, certo? Tem lá um copo com água, coloca óleo, fica separadinho. Já viram também em química, né, no laboratório. Então essa água, ela vai, ou melhor falando, os lipídios vai facilitar a passagem da água. A água vai entrar junto com a proteína. Opa! Aqui dentro, quando essa proteína entrar, vai ter organelas específicas, tá? Que nós já vamos falar no próximo capítulo, não vou falar agora para não tumultuar. Cada organela aqui dentro, ela vai ter uma função.
A proteína entrou. Tem uma organela que vai fazer a síntese dessa proteína aqui dentro, tá? Opa, agora vamos fazer o transporte da proteína. Então, cada organela vai ter a sua função. Voltando. Então, aqui já falei a parte da membrana. Qual que é a função da membrana aqui na célula, tá? A citoplasma. A citoplasma é uma porção gelatinosa, composta por proteínas, composta por água, tem também lipídios, tá? Tudo aqui dentro. Separando a membrana do núcleo, nós vamos ter uma pequena camada que é chamada de carioteca, tá? A carioteca, ela vai fazer a divisão entre o citoplasma e o núcleo. Núcleo, uma porção delimitada que vai abrigar o material genético, que é quem? Os cromossomos. Aqui, nos cromossomos, nós vamos ter quem? Nós vamos ter as nossas informações genéticas, tá? Então, nossas informações genéticas, elas estão dentro do núcleo, nos cromossomos, tá? Os cromossomos são sempre aos pares, você sempre vai ver aqui 2 cromossomos dentro, tá? Do núcleo. Ah, pode ter 3? Sim, uma trissomia, aí já vai ser uma anomalia, certo? Hereditária, por exemplo, a síndrome de Down, ela vem com uma trissomia, tá? Então, essa parte de cromossomos a mais, número de cromossomos menores, nós também vamos falar, tá? E daí já é a outra parte, que é o outro capítulo aqui, tá? Nós não vamos aí nos confundir. Então tá, a aula de hoje foi microscopia, tá? Falei da parte dos microscópios, das imagens, certo? Células eucariontes, e agora eu vou falar sobre as células procariontes, certo? Vou apagar e colocar o desenho. Pessoal, agora as células procariontes. Então, como eu já falei, procariontes, quem vai ter essas células são as bactérias, tá? É uma célula bem simples, onde ela possui membrana, tá? Essa membrana dela também é para fazer a passagem dos nutrientes, né? Vai fazer a passagem tanto a entrada quanto a saída, tá bom? Possui também algumas organelas, tem até a organela que vai ser igual das eucariontes, tá? Ela tem organelas, não coloquei aqui, mas ela tem organelas. E o cromossomo. Como que está esse cromossomo, né? Como que está esse material genético? Ele está disperso no meio do citoplasma. Ele não tem uma porção delimitada como do núcleo das eucariontes, tá? Presta bastante atenção porque em vestibular cai muito sobre isso, tá? Sobre as procariontes e as eucariontes. Procariontes, ela não tem núcleo. Ela tem membrana, citoplasma e o material genético, que é o DNA. Coloquei aqui do vírus para vocês lembrarem sempre, tá? Então, o vírus, ele não tem célula. Não tem célula eucarionte, ele não tem célula procarionte. O que os pesquisadores encontraram neles? Uma cápsula, tá? E essa cápsula, ela vai proteger o material genético. E essa cápsula pode estar em vários formatos, né? Agora nós vemos aí o do coronavírus, né? Ela é arredondada, cheia parece uns espinhos, certo? Aquilo lá é a cápsula, que está protegendo o material genético, que está lá dentro. Quando ele está fora, está na superfície, ele não consegue fazer nada, tá? Ele não vai afetar, não vai provocar nada, porque ele não consegue se reproduzir. Para se reproduzir, ele precisa de uma célula viva, tá? Por isso a proteção, proteger as mãos, porque é onde você vai colocar na superfície, certo? E ele fica na superfície. Aí você vai, pega na superfície, leva essa mão na boca, no olho, aí pronto. Por isso a máscara, certo? Proteção não tem melhor do que a máscara. Máscara e claro, né? Lavar as mãos. O que acontece? Ele vai entrar no seu organismo e aí ele vai ultrapassar a célula, ele vai ultrapassar a membrana. Entrou na membrana, ele vai começar a fazer cópias dele. E quando ele está fazendo essas cópias, que a pessoa começa a passar mal. Se é um vírus da gripe, por exemplo, começa a sentir dor de cabeça, febre, diarreia. É o período que ele está se reproduzindo, né? No caso aí do coronavírus, ele já é mais agressivo,
né? Dores de cabeça, alguns estão sentindo aí náuseas, vômitos, diarreia, aí ele vai para os pulmões, né? Vai para os alvéolos, entrando nos alvéolos, que são os alvéolos que faz a troca gasosa, aí a pessoa já começa a sentir dificuldades para respirar. Essa dificuldade, ela não é rápida não, tá? Ela é uma dificuldade mais lenta. Primeiro a pessoa começa a sentir cansaço ao andar, aquela atividade física que ela fazia com uma frequência, uma grande frequência e fazia muito bem, agora já começa a fazer com uma frequência menor, já sente cansaço, tá? Começa assim, vai indo até uma insuficiência respiratória mesmo, que ela não consegue mais respirar e tem que ser entubada, tá? Mas tudo isso acontece por quê? Porque o vírus, ele conseguiu entrar dentro da célula e começou a fazer cópias dele, tá? Tudo muito rápido, ele precisa dessa rapidez, né? Porque senão ele não consegue se propagar. Por isso, várias cópias, né? Vários aí e, assim, a humanidade perdeu o controle, certo? Ah, é só esse? Não, nós temos vários aí no meio de nós, né? É que este daqui agora é que alastrou e nós vamos ter que tomar bastante cuidado com esse vírus, tá? Então, todos eles, independente de ser o corona, né? O Covid aí, como queira falar, ou um outro de gripe, qualquer outra doença, eles têm a mesma proporção, uma cápsula e o material genético, tá bom? Agora eu vou deixar as atividades aí para vocês fazerem. Bons estudos!